Admito que eu não sou muito de ficar pensando nas coisas, mas eu gosto mesmo é de poder dar o meu máximo naquilo que eu sei fazer. Se a vida de um feiticeiro é como uma maratona, então o que nos aguarda no fim é uma montanha feita com os corpos dos nossos amigos. Exorcizar, absorver e repetir o ciclo. Exorcizar, absorver. Por quem eu estou fazendo isso? Ninguém mais entende o sabor de um espírito amaldiçoado. É como engolir um pano sujo usado para limpar fezes e vômito. Por quem eu estou fazendo isso? Não vacile. Cumpra o seu dever como um feiticeiro poderoso. Primatas sujos. Suguru Geto é um dos personagens mais interessantes de Jujutsu Kaisen, e um dos meus favoritos também. Ele tem um desenvolvimento bem legal, de toda uma filosofia de vida ali, né, e da relação entre os feiticeiros e os não feiticeiros, que acaba acarretando, né, num final trágico. Mas é um personagem bem querido pela comunidade. Dito isso, no vídeo de hoje, a Autista Reage apresenta Suguru Geto e o mal que nos define. O maior vilão de todos os tempos uma vez disse: só é preciso um dia ruim para reduzir Uma o mais menção são fica dos louco. homens a um lunático. Essa é a distância entre o mundo e eu. Apenas um dia ruim. Essa é a filosofia por trás do meu personagem favorito de Jujutsu Kaisen, Suguru Geto. Um homem idealista e bom que se tornou um dos vilões mais cruéis e sádicos da história. Tudo através de um desenvolvimento quase perfeito, a ponto dele refletir justamente o mal que habita em cada um de nós. O mal que nos define como humanidade. Antes de chegar nesse dia ruim, a gente primeiro precisa entender quem era o Geto, quem era o homem por trás do vilão. Cronologicamente, a primeira aparição do Geto acontece no início da segunda temporada, onde os primeiros No arco do episódios Inventário são Oculto. totalmente focados em mostrar o passado do Geto e do Gojo. Mas ao contrário da primeira temporada, onde o clima era bem mais leve, focado na ação, esse primeiro episódio tem um tom muito mais tenso e pesado, como se algo muito ruim tivesse para acontecer, ou nesse caso já tivesse acontecido. Esse início super tenso traz a ideia de que algo já havia acontecido com o Geto, algo que fez ele mudar completamente a sua forma de ver o mundo, algo traumático, mas que mesmo assim não foi o bastante para fazer ele desistir de se tornar um feiticeiro Jujutsu. O episódio também serve para deixar bem claro que o Geto era bem próximo dos membros do seu grupo, Gojo e Shoko, o que na verdade levanta ainda mais perguntas. Por que alguém tão próximo se tornou seu maior inimigo? E principalmente, como isso aconteceu? O mais interessante é que nesse ponto da história os papéis são completamente invertidos. Enquanto o Gojo menospreza completamente os não feiticeiros, Ele dizendo tem que proteger uma os atitude fracos bem é mais perda de babaca. tempo, o Geto faz justamente o contrário. 呪術は非術師を守るためにある。俺正論嫌いなんだよね。力に理由とか責任を乗っけんのはさ、それこそ弱者がやることだ。 E essa vai ser uma das principais discussões, tanto nesse arco quanto na jornada do Geto e do Gojo, mas isso a gente deixa pra falar melhor no vídeo sobre ele. O grande ponto aqui é que o Geto vê a proteção dos fracos como um dever moral dos fortes. Tudo naquela ideia de que o homem forte protege a si mesmo, e o mais forte protege os mais outros. fracos. Mesmo que os fortes, que aqui são os feiticeiros Jujutsu, precisem arriscar e às vezes até sacrificar as próprias vidas pra isso. E esse raciocínio é lógico e racional pro Geto, não porque ele acredita totalmente nisso como uma verdade absoluta, mas sim por outras duas razões ainda mais importantes. A primeira é que se isso não for verdade, o mundo se torna um lugar frio e egoísta, onde os fortes só pensam em si mesmos e os fracos são deixados pra morrer, o que na prática seria a mesma coisa de exterminar os fracos, nesse caso os não feiticeiros. E a segunda é ainda mais pessoal e importante pra ele. Proteger os mais fracos dá ao Geto um senso de propósito, faz ele sentir que a vida tem um significado e que ele tem um papel nisso tudo, que o mundo não é puro caos, pelo menos por enquanto ele ainda acredita nisso. A dupla então recebe a missão de proteger a Riko, que seria sacrificada como receptáculo do Mestre Tengen para proteger as barreiras principais do Japão, o que fazia dela única e especial, e por isso ela deveria ser protegida pelos dois feiticeiros mais poderosos que existiam naquele momento, Satoru Gojo e Suguru Geto, a nossa dupla dinâmica. E mais uma vez a gente vê a contradição dos dois. Enquanto o Gojo é muito mais frio e indiferente quanto a Riko, o Geto é bem mais simpático, atencioso e realmente parece dar valor a ela como pessoa, e não só como receptáculo do plasma estelar, como uma missão. Ao mesmo tempo que ele não tem dó nem piedade dos outros feiticeiros que usam o seu poder para machucar os mais fracos, como é o caso desse velho aqui que leva um espanco do Geto. Verdade. E isso é interessante porque mostra que o Geto não era um cara hipersensível que não conseguia ferir ninguém, pelo contrário, deu pra ver que ele arrebenta o velho sem nem pensar duas vezes. Mas pra conseguir fazer isso, ele precisa seguir a sua lógica, o seu ideal de fortes protegem os fracos, porque eles merecem proteção, simples assim. O que é justamente o oposto do que o Gojo pensa. Claro que no caso dele é um pouco diferente, já que ele não é só mais forte, ele é muito mais forte, o mais forte de todos pra ser mais exato. Então se ele seguir essa mesma lógica do Geto, ele vai ter que proteger todo mundo enquanto ninguém proteger ele. O que sim, você deve estar
pensando, pra que o Gojo, 6 olhos, dono da técnica ilimitada, o brabo dos brabos e aquele proteção? Sukuna nem voltou ainda. Mas é aí que tá, é uma questão muito mais psicológica, de sentir que tem alguém ali por ele, não uma questão literal de poder. Prova disso é que todo esse arco gasta um tempo bem grande mostrando a relação dos dois, em como eles são grandes amigos, pessoas próximas, que se preocupam um com o outro. E o melhor Alguém que se exemplo disso importa, é essa né? cena aqui. 昨日から術式を解いてないな。睡眠もだ。今晩も寝るつもりないだろう。問題ねえよ。それにお前もいる。 Esse Gueto se importava você com ele de também tá verdade. aqui é basicamente um resumo do que a amizade dos dois significa. Eles não precisam um do outro, não literalmente em termos de poder e proteção. Eles já são fortes o bastante sozinhos, mas eles também são melhores amigos, parceiros, pessoas que valorizam a companhia um do outro, confiam no outro e se complementam. E isso, além de fazer a gente se conectar muito mais com os dois personagens, faz a gente se perguntar, caralho, o que será que aconteceu aqui para eles se separarem e virarem inimigos desse jeito? E é aí que o meu segundo personagem favorito entra na história, Toji Fushiguro, que inclusive foi o primeiro Jujutsu a ganhar vídeo aqui no canal. Se você não viu, veja lá, vai complementar muito bem esse aqui. A entrada do Toji muda completamente o rumo da história. O que antes era uma situação controlada e tranquila para os dois feiticeiros mais poderosos do mundo, acaba se tornando em um massacre por conta da inteligência e força absurda dele. O Toji prepara toda uma situação para colocar a dupla em desvantagem, cansa eles com os outros mercenários para aumentar sua chance de vitória e literalmente leva a arma perfeita contra o limitado do Gojo, uma das poucas coisas no mundo que conseguia anular sua habilidade. E por isso ele consegue derrotar o feiticeiro mais forte de todos, provando seu ponto, mas principalmente trazendo caos para nossa dupla protagonista. Enquanto o Gojo luta com o Toji, o Geto leva a Riko até o Mestre Tengen para completar a assimilação. E é aí que aquela empatia e preocupação com ela se transforma em atos. Ao chegar na barreira interna, ele diz para Riko qual é o caminho até o Tengen, que se ela seguir, vai poder cumprir o papel que as pessoas esperam dela, se sacrificar pelo bem maior, algo que ele mesmo fazia todos os dias. E é aí que ele dá para ela uma segunda opção, uma alternativa. 引き返して黒井さんと一緒に家に帰ろう。私たちは最強なんだ。リコちゃんがどんな選択をしようと、君の未来は私たちが保証する。 A Riko, que agora tem uma escolha, começa a se lembrar de tudo que ela fez até ali, percebendo que toda a sua vida a levou até aquele momento e que o seu sacrifício daria significado para sua própria existência. Então talvez essa fosse a escolha certa, mas também que foi por conta desse papel especial que ela se afastou de todo mundo e nunca pôde se conectar de verdade com as pessoas ao seu redor. Toda a cena é construída para ser uma espécie de epifania para a personagem, mas também para mostrar a bondade e a empatia do Geto, o que infelizmente não acabou tão bem assim. 帰ろう。 Essa cena é uma loucura. A raiva e a frustração do Geto foi tão grande que a obra mostra isso visualmente, com a abertura de um portal de escuridão atrás dele, de onde saem as maldições que ele consumiu por tanto tempo. Simbolicamente, é como se esse aqui fosse o gatilho que ele precisava para liberar toda aquela escuridão que ele tinha dentro de si, o que combina perfeitamente com a personalidade e os poderes do personagem, um manipulador de maldições, que absorve o mal do mundo e redireciona isso para um bem maior, para proteger os fracos e inocentes, algo que, apesar de muito nobre, não foi o suficiente para salvar a Riko. E aos poucos ele vai perceber que isso não é o suficiente para salvar ninguém. Esse é o primeiro momento que a gente vê o Geto se questionando realmente se o mundo Jujutsu é algo que vale a pena ser defendido ou se na verdade ele é só um mal que oprime tanto os feiticeiros quanto as pessoas comuns. O Toji ainda traz um paralelo temático bem interessante com o Geto nesse arco. Assim como ele, o Toji também engoliu um espírito amaldiçoado para poder ficar invisível e conseguir se aproximar do Gojo sem ser visto. Isso é interessante porque é literalmente a primeira coisa que o Geto fala lá no primeiro episódio, sobre como os espíritos amaldiçoados têm um gosto horrível, algo que só quem literalmente come eles ia saber. Ele fala que é um pano, né? Um pano usado pra limpar vômito, alguma coisa assim. 吐砂物を処理したÉ isso mesmo. 雑巾を丸飲みしているような。 Tanto o Geto quanto o Toji fazem isso por considerarem a sua missão de vida mais importante que a própria vida. No caso do Toji, provar que ele é melhor que os feiticeiros que o rejeitaram. E no caso do Geto, que os fracos merecem a proteção dos fortes. E justamente por isso, os dois estão dispostos a comer maldições em nome do seu objetivo. A luta em si é muito boa pra gente ter uma noção real do nível de poder do Geto. E por que ele é considerado tão forte, a ponto de ser o top 2, atrás só do Gojo. Ainda assim, para um homem que derrotou o número 1, o mais forte, o Geto não era forte o suficiente. E por isso, ele também acaba sendo derrotado. O Toji não mata o Geto por medo do que aconteceria com as maldições que ele consumiu caso ele morresse, mas ele faz questão de deixar bem claro o quanto aquela vitória era importante para ele, e o quanto ela deveria significar também para o próprio Geto, já que naquele ponto os dois feiticeiros mais fortes do mundo Jujutsu haviam sido derrotados por alguém sem nenhuma energia amaldiçoada. Claro que depois disso o Gojo volta e derrota o Toji, mas a lição pro Geto já tinha ficado. Até porque a Riko não era o Gojo, ela não podia voltar da morte como ele, e isso mexeu com o Geto de uma forma simplesmente irreparável. Mais tarde, quando o Gojo
leva o corpo da Riko, todas as pessoas do salão aplaudem com alegria a morte dela, como se isso fosse de alguma forma uma coisa boa. O Geto, que ainda estava de luto, fica chocado com aquilo. Como a morte de uma pessoa boa e gentil por uma pessoa ruim era aplaudida, como isso seria uma coisa boa? O Gojo, percebendo a sua reação, sugere algo que os dois sentiam naquele momento. Suguru, こいつら殺すか? 今の俺なら多分何も感じない。 Nesse ponto, os dois percebem que tudo que eles fizeram não fazia diferença de verdade. E a forma que o anime demonstra isso visualmente é genial. O Geto no centro, cercado de pessoas ignorantes comemorando a morte de uma inocente, com a escuridão ao seu redor, como se ela saísse do seu corpo aos poucos, enquanto ele mesmo tenta encontrar uma razão para continuar. O episódio seguinte começa com as mesmas palavras do primeiro, com o Geto se lembrando do porquê ele escolheu ser um feiticeiro Jujutsu que salva os outros. Mas dessa vez com uma pequena diferença, ele tinha dúvidas. A sua derrota pro Toji, e principalmente a morte da Riko, significou uma mudança completa na sua percepção da humanidade, já que pessoas boas e gentis como a Riko acabavam sendo mortas por pessoas ruins e egoístas como o Toji, e esse era o caminho normal da humanidade. Então, será que vale a pena salvar qualquer um deles? E é aí que a Yuki chega para dar o empurrão que ele precisava para mudar completamente. 呪霊を狩るんじゃなくて、呪霊の生まれない世界を作ろうよ。知ってる？ Era só que eu precisava ouvir. 術師からは呪霊は生まれないんだよ。じゃあ非術師を皆殺しにすればいいじゃないですか。 Esse diálogo não só mostra pro Geto que a simples existência dos não-feiticeiros era a fonte do problema, como também aponta para a solução mais simples possível, exterminar cada um deles. O conflito interno e a dúvida do Geto chega ao ápice nesse momento. Ele não sabe mais por que luta, por quem se sacrifica e se isso realmente faz sentido. 術師というマラソンゲーム、その果てのビジョンがあまりに曖昧で何が本音かわからない。 A partir desse ponto, a gente vê o Geto e o Gojo se afastando cada vez mais, que também foi indicado de uma maneira muito inteligente no diálogo anterior, quando cada um seguia em direção a um caminho diferente. Pouco tempo depois, mais feiticeiros, colegas dos dois, acabam morrendo nas missões. A gente vê o Nanami lamentando mais uma perda, enquanto o Geto se aproxima mais um pouco da escuridão. Morte do Haibara. その果てにあるのが仲間の屍の山だとしたら。 E aqui eu acho que vale super a pena a gente comentar o quanto esse arco usa os paralelos e até a repetição das frases para mostrar a mudança dos personagens. O que o Geto diz no começo do arco, ele diz de novo no seu primeiro ponto de ruptura. O que ele diz com a Yuki, ele diz agora de novo pro Nanami, mas sempre com um final muito mais sombrio na segunda vez. O que é uma maneira muito inteligente de mostrar o quanto o personagem tá cada vez mais mudando, né? Lado sombrio. Ele ainda continua lutando contra os usuários de maldição que ameaçam os fracos, mas por dentro ele não consegue acreditar que isso faz diferença. Ele age no automático por puro costume, se afastando cada vez mais do que antes era o seu propósito de vida. Tudo que ele acreditava ser o certo agora perde o sentido. As pessoas que antes ele valorizava começam a aparecer cada vez mais com o Toji e não mais com a Riko. E é aqui que a gente chega no último ponto crítico do personagem, onde aquela frase do Coringa vai fazer todo sentido. O dia ruim que é necessário para levar qualquer um à loucura. Durante mais uma missão, o Geto é enviado até uma vila, onde duas crianças foram aprisionadas e torturadas pela própria população, que acreditava que elas eram as responsáveis por atrair maldições. E mesmo quando o Geto diz a verdade que elas não tinham culpa, eles simplesmente não se importam. Os moradores da vila preferiam matar duas crianças inocentes por crimes que elas não cometeram do que reconhecer que elas estavam erradas. Esse é justamente o momento em que ele precisa escolher entre os humanos fracos que matavam uns aos outros por pura ignorância ou optar pela criação de um mundo onde as maldições nem sequer seriam criadas. E essa é a sua escolha. Suguru Geto mata todos os moradores da vila e liberta as duas meninas. Mais tarde, a gente descobre que ele foi até a sua casa e matou os próprios pais, abandonando completamente a sua antiga vida e o seu antigo eu, tudo em nome do seu novo objetivo. 意味ない殺しはしねえんじゃなかったのか。意味はある。意義もね。大義ですらある。 Matar agora tem um significado, uma grande causa, um porquê, algo que há muito tempo ele não tinha. Aqui o Geto escolheu o caminho que a lógica favorecia. Ele abraçou o caos em direção ao mundo melhor. Claro que aqui não foi só um dia ruim, literalmente, mas aquelas duas irmãs foram o gatilho que ele precisava, o empurrão final que faltava para ele abraçar a escuridão total. Isso leva o Gojo a confrontar o amigo em busca de respostas, mas ele recebe um golpe tão forte quanto o que o próprio Geto recebeu do Toji. 君は五条悟だから最強なのか。最強だから五条悟なのか。 Esse aqui é um ponto-chave de mudança pro próprio Gojo, algo que a gente pode discutir muito melhor no vídeo sobre ele se vocês quiserem, só comentar aí embaixo. Mas é muito interessante a gente perceber como, de certa forma, o que o Geto fez pelo Gojo foi exatamente o que o Toji fez por ele. Destruiu totalmente as bases do que ele acreditava e transformou ele em uma pessoa completamente diferente.
今この瞬間からこの団体は私のものです。そうだ。さて、改めて猿は嫌い。私に従え。 Então, de certa forma, se o Geto não tivesse se tornado um vilão, o Gojo talvez se tornaria. Até porque, naquele ponto, ele estava num caminho muito mais sombrio que o amigo. E como o equilíbrio de poderes é um dos pilares do mundo Jujutsu, só um deles poderia estar em qualquer um dos lados. Prova disso é que quando o Geto é morto, o Sukuna reaparece para trazer o equilíbrio mais uma vez. O que nos leva diretamente a Jujutsu Kaisen Zero, o filme que é focado na história do Yuta, mas que também traz o encerramento do Geto como vilão e rival do Gojo. Nele vimos o que aconteceu um ano antes do início da primeira temporada, momento em que o Geto volta para continuar seu plano de extermínio dos não-feiticeiros, soltando 1000 maldições em Kyoto e Shinjuku, que se você viu os vídeos do Bakugajin, tá ligado que é um dos lugares mais populosos do Japão, então seria um estrago do caralho. Brabo. Aqui ele continua chamando os não-feiticeiros de macacos, exatamente como o Toji fazia. Por mais que o Geto tivesse se tornado alguém frio e indiferente com as pessoas comuns, ele ainda se importava com os antigos amigos. E isso deixa bem claro o quanto, pra ele, o real problema era o sistema e não as pessoas. Até porque, no fim das contas, a maioria das pessoas também eram vítimas desse mesmo sistema. O problema é que muitas delas usavam o sistema para se beneficiar enquanto elas massacravam umas às outras em busca de migalhas de poder. Tudo para tentar alcançar uma fração do que os feiticeiros tinham. E por isso, do seu ponto de vista, o caminho de menor sofrimento sempre seria o extermínio de todos os não feiticeiros. Se todo mundo fosse especial, não existiria mais a inveja e a necessidade de proteção. Nenhum novo Toji ou maldições nasceriam e mais nenhuma Rico precisaria morrer. Seria um mundo perfeito e por esse grande propósito ele estava disposto a se tornar um vilão. Na batalha final a gente vê uma luta muito boa entre o Geto e o Yuta, e aqui ele tem um comentário que me chamou muita atenção porque faz um paralelo direto com o que acontece lá no Inventário Oculto. Tem horas em que os fortes são enterrados e oprimidos pelos fracos apenas por estarem em menor número. O que eu quero dizer é que a audácia dos primatas que fazem isso me deixa enojado, a ponto até de querer vomitar. Para alguém que constantemente engolia maldições com gosto de pano sujo usado para limpar vômito e fezes, se sentir enojado tem que ser uma coisa muito, muito repugnante mesmo. O que serve para mostrar o nível de desprezo que o Geto desenvolveu pelo sistema e pelas pessoas que mantinham o sistema vivo, a ponto dele estar disposto a sacrificar tudo em prol desse objetivo. Então lutarei pela minha causa, por justiça! Mais uma vez, o Geto se sacrifica para tentar construir um mundo melhor, dessa vez não salvando os fracos, mas eliminando cada um deles, forçando eles a se tornarem mais fortes, a cuidarem de si mesmos. Tudo porque ele sabia que em cada um deles havia um mal que não podia ser separado de cada pessoa. Nos seus últimos momentos, o Geto é encontrado pelo Gojo. Eles se lembram de todos os momentos que passaram juntos e da amizade que construíram, que infelizmente foi destruída por um sistema que oprime tanto os fracos quanto os fortes. E num mundo assim, ninguém podia ser plenamente feliz. Eu odeio esses primatas, mas eu nunca guardei nenhum ódio das pessoas na escola Jujutsu. Eu só não conseguia dar um sorriso sincero nesse mundo cruel. Apenas isso. As últimas palavras do Gojo pro Geto não ficam claras tanto no anime quanto no filme, mas se a gente for considerar tudo que eles passaram juntos e a construção da cena em si, o que eu acredito que é mais provável é que ele tenha dito algo como "você é meu melhor amigo, meu único amigo", principalmente porque essa frase encerra com perfeição o arco dos dois, que na verdade nunca se odiaram, muito pelo contrário, eles sempre foram amigos que se amavam muito, mas que foram levados a caminhos completamente diferentes e até opostos em busca de um mesmo objetivo, um mundo melhor. Mais tarde, já na primeira temporada, a gente descobre que o corpo do Geto foi roubado pelo Kenjaku, que usa a sua aparência e as suas habilidades para distorcer ainda mais os seus objetivos e ideais, o que deixa a história do personagem ainda mais trágica e profunda. Tudo porque o Geto nunca foi uma pessoa ruim. Dentro dele tinha o mesmo mal que habita em qualquer um de nós, a necessidade de encontrar um sentido na vida, e o desespero por perceber que talvez esse sentido não exista. O Geto não é e nunca foi um monstro, apenas uma pessoa que sofreu e perdeu sua fé na humanidade, e por isso ele é tão bom, porque, ironicamente, é o que o torna humano. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esteja gostando É um ótimo dessa série de personagem, Jujutsu aqui no velho. canal. Se tiver, comenta aí embaixo pra eu saber que vocês estão curtindo. Pois é, galera, esse é o Geto, né? É um dos personagens que eu mais gosto, assim, de Jujutsu, que foi bem escrito, foi bem escrito. O pessoal fala muito sobre desenvolvimento e toda a questão da história de Jujutsu, mas o Geto é um personagem que é bem escrito, isso não dá pra negar. É um ótimo personagem. Então já comenta aí, o que que você acha de tudo que o Geto fez, né? Se realmente ele perdeu a linha ou se você acha que ele estava certo até certo ponto, ele tinha razão. Comenta aí, o que que você acha do personagem do Geto e tudo que aconteceu com ele, toda a mudança drástica dele. Então, galera, esse foi o vídeo, esse foi o Autista Reage, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo react. Tchau, tchau.